Olá, tudo bem? Vamos nesta 12ª aula tratar sobre algoritmos de ordenação. Nesta aula nós iremos abordar dois algoritmos bem simples para começar a entender um pouco mais sobre a ordenação. Os algoritmos em questão são o Bubble Sort e o Selection Sort. Traduzindo seria ordenação por bolha e ordenação por seleção. Por que ordenar dados? Então, quando a gente pensa numa lista telefônica, numa agenda, é muito mais interessante que a gente possa efetuar uma busca numa agenda, numa lista, em que os registros, as informações que estão salvas nessa lista, nessa agenda, estejam ordenadas. Então, a depender da sua base de dados, do seu problema, é muito interessante que os dados estejam ordenados, pois a partir do momento que a ordenação existe, fica muito mais rápido, mais eficiente realizar buscas. Então, quando a gente tem uma aplicação em que existe uma quantidade considerável de dados, é interessante que normalmente essa aplicação ela vai precisar realizar buscas sobre essas bases de dados. E quando essa base ela está ordenada, esse tipo de operação, de busca, se torna muito eficiente. Então, é muito interessante que essas bases de dados estejam ordenadas. E tem como esse objetivo realmente facilitar as buscas e pesquisas de um determinado elemento nesse conjunto ordenado. Existem diversos algoritmos conhecidos, famosos, que conseguem ordenar um conjunto de dados. Nesta aula nós iremos tratar dos dois deles, certo? Dois simples, que é justamente para introduzir esse tema de algoritmos de ordenação, mas existem diversos, cada um com suas características, com suas complexidades, alguns mais simples, alguns mais complexos do que outros. Uns são mais interessantes em alguns cenários, mas como nosso objetivo aqui é introduzir o tema de ordenação, eu irei apresentar esses dois algoritmos mencionados. No entanto, a depender do seu problema, é mais interessante que outros algoritmos sejam considerados, certo? Então, qual é a ideia do Bubble Sort, da ordenação por bolha? O algoritmo ele consiste em comparar elementos que são adjacentes, certo? Então ele sempre vai considerar um par de elementos e vai verificar se eles estão na ordem correta. Então, se você quer ordenar de forma crescente, ele vai verificar se do par, se o primeiro elemento é maior do que o segundo. Se sim, efetua a troca. E na próxima iteração, considera o par seguinte. E depois o par seguinte, depois o par seguinte, e assim sucessivamente. Então, quando existe um vetor com n elementos, são necessários n-1 passos para realizar as trocas entre todos os elementos adjacentes desse vetor. E a cada passo se garante que o maior elemento, considerando a ordem crescente, ele vai estar na posição correta, na última posição desse vetor. Certo? Por quê? Porque se você começa a varrer o seu vetor da posição inicial e vai efetuando trocas par a par, ao final desse laço, desse passo do algoritmo, você garante que o maior elemento vai estar na posição correta, isto é, na última posição. É um algoritmo de implementação simples e uma implementação usual normalmente utiliza dois laços de repetição para realizar o funcionamento do algoritmo, conforme nós iremos ver daqui a pouco. Então, vou ilustrar o funcionamento desse algoritmo através dessa figura. Então, o vetor inicial ele é dado aqui por esse vetor 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, 4. Então, é um vetor de tamanho 8, certo? E percebam pela ilustração que a cada iteração de um laço,
esse algoritmo vai considerando um par de elementos. Então, na primeira iteração, está sendo considerado o par 6 e 5. Então, esse par aqui, os elementos não estão na ordem correta. Então, é feita uma troca. O 5 vem para a posição 0 e o 6 vem para a posição 1. Na segunda iteração, o par 6 e 3 vai ser considerado. A ordem não está correta, ocorre uma troca. Terceira iteração, vai ser considerado esse par 6 e 1, ocorre uma troca. Quarta iteração, o par 6 e 8 já está na ordem correta, então não vai ser efetuada uma troca. Próxima iteração, o par é 8 e 7, ocorre uma troca, fica 7 e 8. Penúltima iteração, 8 e 2, também ocorre uma troca. E na última iteração desse laço, o último par 8 e 4 não está na ordem correta, é efetuada uma troca. Então percebam que da primeira iteração até a última iteração, o algoritmo garante que o maior elemento ele vai estar na posição correta e que ao fim desse laço, que é o laço mais interno, esse elemento 8 ele vai estar na última posição e consequentemente ele já vai estar ordenado nessa posição. Então no próximo passo do algoritmo, ele vai considerar agora n-1 elementos, certo? Porque a primeira iteração já foi. Então, na segunda iteração, na segunda iteração do laço mais externo, o algoritmo vai considerar apenas 7 elementos, porque o último elemento já está ordenado, certo? E aí ele repete todo aquele processo até a penúltima posição. Então, considera o primeiro par, efetua a troca, segundo par, efetua a troca, terceiro par, não efetua a troca, quarto par, não efetua a troca, penúltimo par, efetua a troca e o último par considerado desse laço vai efetuar a troca também. Então perceba que na segunda iteração, o segundo maior elemento, nesse caso desse exemplo, o 7, vai estar na penúltima posição do algoritmo e, consequente, vai estar ordenado. Então, a ideia basicamente é utilizar dois laços e para cada iteração do primeiro laço, você vai garantir que um elemento vai estar na posição correta e o laço mais interno vai garantir que vai justamente percorrer o vetor analisando par a par e efetuando as trocas, certo? Então, nessa segunda iteração, o elemento 7 já está na posição correta e já está ordenado. Na próxima iteração do algoritmo, será considerado apenas 6 elementos, então, da posição 0 até a posição 5. Então, o processo se repete considerando par a par e, ao final da iteração, vai ser garantido que o terceiro maior elemento vai estar na posição correta, neste caso o 6 vai ficar na posição 5 do vetor, e esse processo vai se repetindo, sempre diminuindo em uma unidade o tamanho do vetor, porque se garante que a cada iteração o elemento correspondente da iteração vai estar na posição correta e o tamanho do vetor vai sendo o tamanho de elementos considerados no passo da iteração vai sendo decrementado. E esse processo vai se repetindo, então percebam que a área verde representa a área já ordenada do vetor, então a cada iteração essa área vai sendo incrementada de uma unidade e ao final se garante aqui nesse passo que o vetor estará ordenado conforme essa ideia de funcionamento. Comparar elementos adjacentes, elementos a cada par e ir fazendo a troca sempre que os elementos estejam numa ordem errada. Então, como é que seria esse bubble sort em C? Então, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo que eu criei. Nós temos aqui a função main. Essa função, no primeiro momento, eu estou declarando 3 variáveis, certo? Um vetor com 10 elementos. Ele está
totalmente, se a gente considerar uma ordem crescente, ele está desordenado, né? A ordem correta deveria ser de 1 a 10. O vetor tem tamanho 10 e estou declarando uma variável i que vai ser utilizada no meu for. Então, no primeiro passo, estou fazendo a exibição dos elementos do vetor, utilizando essas linhas 20, 22, 23 e 24. Em seguida, estou fazendo a chamada função BubbleSort, passando como parâmetros o vetor e a quantidade de elementos. E posteriormente estou realizando a impressão novamente dos elementos do vetor, em que se considera que eles estarão ordenados porque o algoritmo de ordenação BubbleSort vai ter operado sobre esse vetor e os elementos estarão ordenados. Então esse algoritmo ele está implementado aqui nas linhas 3 a 14. Percebam que ele não retorna, ele não tem um tipo de retorno especificado, o retorno é void, certo? O algoritmo não retorna nenhuma informação. O nome é BubbleSort, ordenação por bolha, e ele tem dois parâmetros, o vetor, né, o conjunto de elementos que vai ser ordenado, e uma variável int n que determina a quantidade de elementos do vetor. Adicionalmente, eu estou declarando aqui variáveis de escopo local, variáveis que serão utilizadas dentro da função BubbleSort, do algoritmo. Então, a variável que eu chamei de TMP, que ela é uma variável temporária, que vai ser utilizada simplesmente para realizar uma troca. E as variáveis i e j que vão servir de índices para os laços de repetição. Então, como eu havia mencionado, esse algoritmo, se a gente tem n elementos, ele vai necessitar de n-1 iterações, porque ele considera sempre pares de elementos. E como a gente tem dois laços de repetição, percebam que o laço mais interno desse algoritmo, o j, ele inicia em 0 e vai até n-1 menos i, certo? Então percebam que a cada iteração do i, à medida que o i vai sendo incrementado, o intervalo de valores possíveis do j vai sendo diminuído, né? Então, quando o i for igual a 1, o j vai até n menos 2. Quando o i for igual a 2, o j vai igual até n menos 3 e assim sucessivamente. Por quê? A cada passo do laço i, um elemento vai estar ordenado na posição correta, e à medida que o i vai incrementando, vai sendo aquela parte verde do vetor vai aumentando porque os elementos estarão já ordenados. E o laço for, o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo aquela varredura dos elementos, considerando cada par e realizando a troca quando necessário. Então percebam que dentro do laço do for, o que é que está sendo feito? Está sendo verificado se o elemento índice j é maior do que o elemento índice j mais 1. Ou seja, eu estou comparando elementos que são adjacentes, o elemento j e o elemento j mais 1. Se eles estiverem, nesse caso, considerando uma ordem crescente, se o índice j for maior do que o índice j mais 1, quer dizer que eles precisam mudar de posição. Então, nesse caso, eu utilizo uma variável temporária e faço essa troca aqui conforme você já deve estar bem familiarizado com essa operação de realizar uma troca de conteúdo entre duas variáveis, certo? Então esse laço de repetição interno, ele está sendo responsável por fazer a varredura do vetor considerando elementos adjacentes a cada iteração, e o laço mais externo está considerando que são necessários n-1 iterações para ordenar de forma correta um vetor, certo? Considerando esse algoritmo BubbleSort. E vale enfatizar também que
nesse caso aqui, a condição de parada do J vão ser sempre considerados elementos da posição 0 até a posição n-1 - i. Porque à medida que o i é incrementado, o intervalo do J vai sendo decrementado conforme nós vimos a ilustração do funcionamento do algoritmo, certo? Então eu vou ilustrar o funcionamento desse algoritmo. Vamos ver aqui ele sendo executado. Então está sendo compilado com sucesso e com a execução do algoritmo, conforme eu havia mencionado, em primeiro momento o vetor inicial é exibido na tela e após a execução do bubble sort, o vetor ordenado é exibido também na tela. Então percebam que o vetor inicial está em ordem decrescente e após a execução do algoritmo ele fica em ordem crescente, conforme foi especificado aqui pela nossa função bubble sort, certo, pessoal? Então é um algoritmo simples de ordenação. Percebam que a implementação dele é simples, são poucas linhas de código, com poucas linhas de código é possível implementar esse algoritmo. O seu entendimento também é dos mais simples e espero que tenha ficado claro esse funcionamento do algoritmo. Então, só para enfatizar, o i está sendo incrementado sempre em função da quantidade de elementos, né, que vai ser considerado, e o j sempre vai ser incrementado até o tamanho do vetor que está desordenado. Então, enfatizando aqui que a cada iteração do algoritmo existe um subvetor que ele vai sendo ordenado e uma quantidade de elementos, um outro subvetor que ainda precisa de ordenação. Então, após a primeira iteração, já existe um elemento ordenado. Após a segunda iteração, existem 2 elementos já ordenados, 3 elementos e assim sucessivamente, certo?